Olá, amigos do Canal 4. Neste terceiro programa do Vida e Saúde, viemos aqui na Clínica Sinapse, em União da Vitória, conversar com o neurologista Dr. Yuri Pereira dos Santos, falar sobre problemas de memória. Acompanhe a nossa entrevista. Então vamos iniciar a nossa entrevista de hoje. Estamos aqui com o Dr. Yuri, que é neurologista. E então, doutor, como diferenciar aí um esquecimento normal de uma doença de perda de memória? Em primeiro lugar, agradeço o convite por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Então, assim, a questão do esquecimento tem até uma frase interessante do neurocientista que é argentino, mas que trabalhava no Brasil, que é o professor Ivan Esquerdo, que dizia o seguinte: nós somos aquilo que lembramos, mas também somos aquilo que queremos esquecer. Né? Então, o esquecimento, por si só, não é uma coisa ruim, é uma coisa normal, que faz parte, natural, da nossa vida. Claro, o problema é quando esses esquecimentos começam a atrapalhar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa produtividade. Daí a gente tem que pensar que isso pode ser algo patológico, né, e procurar ajuda e investigar o que está acontecendo. Ótimo. E existe aí uma perda de memória significativa em jovens? Então, sim. Adultos jovens, né, que a gente considera na faixa dos 30, 40 anos, são a maioria dos pacientes que procuram aqui atendimento com queixa de esquecimentos. Né? Talvez até uma proporção maior do que idosos. Né? E isso está muito relacionado à questão de estresse, ansiedade, sobrecarga no trabalho. Né? Geralmente, o paciente mais jovem que procura atendimento com essa queixa, dificilmente ele vai ter uma condição patológica. Né? A gente não espera que uma doença neurológica, uma demência, por exemplo, ela apareça antes dos 60, 65 anos. Não que isso não possa acontecer, né? Isso é a exceção. Né? Então, normalmente, os pacientes mais jovens, quando procuram o atendimento com essa queixa, a maior parte deles, o problema está relacionado a isso, a ansiedade, estresse, sobrecarga no trabalho. Essa questão do estresse e a ansiedade, são realmente vilões aí para perda de memória em jovens, né? E quais seriam, assim, as suas dicas para evitar um pouco o estresse e a ansiedade nessa nossa vida moderna aí que é tão complicado? Certo. Sempre que o paciente ele procura atendimento se queixando de esquecimentos, a gente sempre tem que considerar algumas coisas, né? Tem algumas condições, né, que podem estar relacionadas com isso. Então, sempre que o paciente vem aqui, a gente faz uma avaliação laboratorial. Problemas de tireoide, por exemplo, podem estar relacionados a esquecimentos. Então, o paciente passa por uma análise clínica, né, a gente faz uma avaliação clínica, identifica se tem alguma coisa clínica que possa estar contribuindo para esses esquecimentos. E quando a gente vê que está relacionado ao estresse, à ansiedade, né, a gente foca nisso. Né? O tratamento da ansiedade nem sempre é medicamentoso. Né? Importante falar isso. Né? Na maioria das vezes, na verdade, o tratamento para ansiedade não é medicamentoso. A gente tem que procurar outras coisas. Então, aquelas coisas que a gente costuma falar para todo mundo, que são importantes para uma qualidade de vida. Então, a alimentação adequada, exercícios físicos, atividade física, de preferência atividade física aeróbica, idealmente 3 vezes por semana. Na questão da alimentação, né, uma alimentação rica em ômega 3, né, traz um benefício para a memória. Então, consumo de peixe, de oleaginosas, né, nozes, castanhas, uma alimentação saudável, com bastante ingestão de líquido, frutas, verduras, isso contribui. Né? Além da atividade física, da alimentação, um outro pilar importante é a questão do sono. Né? Sono inadequado
pode trazer bastante problema de memória. Tá? Então, claro, a gente não tem assim uma quantidade fixa de horas, cada indivíduo precisa de uma quantidade X para ser considerada adequada. Né? Mas então, a qualidade do sono está muito relacionada a esses outros problemas. Né? Tem sobrecarga de trabalho, está estressado, acaba não dormindo bem, não dormindo quanto deve, e isso prejudica a memória. Certo. Falando em sono, uma outra coisa que também pode estar relacionada a esquecimentos é o uso de medicamento para dormir, por exemplo. Né? Medicamento conhecidos como faixa preta, os benzodiazepínicos. Né? O uso excessivo desses medicamentos, né, principalmente em paciente idoso, ele pode estar relacionado a esquecimentos. Então, às vezes, é importante uma avaliação clínica para a gente tentar identificar o que está causando essa queixa no paciente. Isso é uma coisa até, doutor, que eu sempre falo no meu programa, buscar uma informação e um profissional qualificado, porque principalmente, né, os psicotrópicos, os faixa preta, eles são medicamentos que têm que ter acompanhamento, né? Então aquele famoso jeitinho, né, para conseguir, não é o ideal porque vai fazendo mal e vai ter consequências, né, no cérebro, no corpo, ansiedade, depressão. Exato, exato. Esses medicamentos, os psicotrópicos, muitas vezes também são usados para ansiedade, por exemplo. Né? E o paciente está usando de uma forma errada ou mal indicada, então é importante ter um acompanhamento. E nessa questão, também lembrar a importância da psicoterapia, do acompanhamento psicológico, que são outras coisas que auxiliam o paciente a tratar a ansiedade e que não precisa ser medicamentoso, por exemplo. Perfeito, muito bom. E assim, doutor, qual a diferença aí entre o Alzheimer e outras demências? Existe uma perda de memória normal pela idade ou ela sempre vem acompanhada de uma doença, de uma patologia? Então, como eu costumo falar para os meus pacientes aqui, o nosso cérebro, né, ele envelhece junto com a gente, assim como todo o nosso corpo. Né? O nosso corpo vai perdendo função ao longo do envelhecimento, né? A nossa força já não é a mesma, as articulações já não são as mesmas e o cérebro é a mesma coisa. Né? O cérebro envelhece e o esquecimento pode ser uma coisa que acompanha esse envelhecimento. Né? Ele começa a se tornar um problema, né, quando ele é excessivo e principalmente prejudica a funcionalidade do paciente, do idoso. Né? Então, a gente começa a se preocupar com o esquecimento quando ele vem acompanhado de outras coisas. Né? O paciente idoso, eu falo idoso porque a maioria dos pacientes com as demências, né? Sim. Ele já não consegue mais ter aquela funcionalidade, não consegue cozinhar, não consegue se vestir, começa a se perder na rua. Então, essas coisas que são associadas aos esquecimentos, né, a gente tem que ser um sinal de alerta, assim, uma bandeira vermelha, para a gente pensar que pode estar relacionado a uma demência. Sim. Né? O Alzheimer é a principal demência. Né? Nos pacientes acima de 65 anos, é a principal causa de demência. Mas a gente tem outras demências, não tão comuns, mas que também aparecem no idoso. Como a gente diferencia essas demências? A partir da avaliação clínica do paciente, né, avaliando quais são os outros sintomas que esse paciente pode ter associados aos esquecimentos. Por exemplo, dificuldade para caminhar, perda do xixi na calça, incontinência urinária, alucinações, alterações do sono, tremor. Então, sempre que o paciente tem algum sintoma associado ao esquecimento, é importante procurar ajuda médica, fazer essa avaliação, para a partir dessa avaliação clínica, a gente pedir um exame adequado para diferenciar. Qual porque demência? O tratamento, o manejo é diferente dependendo do tipo de demência. Né? Tem um tipo de demência, por exemplo, né, que a gente chama de hidrocefalia de pressão normal. Né? O paciente tem uma tríade clássica, que são 3 características, que é dificuldade para caminhar, incontinência urinária e alteração da memória. Esse tipo de demência, o tratamento dela é cirúrgico.
Olha que interessante. Diferente da maioria dos outros casos de demência. Por exemplo, o Alzheimer, que é mais conhecido, não é cirúrgico. Não é cirúrgico, é medicamentoso, né? E com terapias complementares, né? E além do pode-se medicamentoso. perceber que os sintomas muito parecidos, né? Isso pode confundir. E esse tipo de demência, causada pela hidrocefalia, o quanto antes o paciente procurar atendimento e for submetido ao tratamento cirúrgico, maior a chance dele recuperar sua funcionalidade. Né? A gente tem vários outros exemplos também de demências, entre aspas, que são de causas reversíveis. Né? Então, é importante procurar atendimento quando perceber essas dificuldades já no início, né? Porque a gente pode reverter de modo significativo os sintomas do paciente. Que bom, sempre então procurar um atendimento especializado, né? Certo. E a questão do exercício físico, ele é benéfico no caso de pacientes com Alzheimer? Sim. A atividade física, ela é excelente para o paciente que tem problemas de memória, né? A atividade física, assim como para tudo. Né? Claro, para tudo, com certeza. Guardando as restrições de cada paciente, né? A atividade física é uma terapia que nos auxilia muito, né? A melhorar os quadros dos pacientes com Alzheimer. A gente tem outras terapias, não só terapia medicamentosa, né? Então, os pacientes podem fazer acompanhamento com fisioterapia, com terapeuta ocupacional, com o próprio psicólogo, sempre buscando complementar a abordagem medicamentosa. Que interessante. E quando a pessoa sente dificuldade com a memória, quais medidas aí a ser tomada, doutor? Qual profissional procurar? Pode repassar aí para os ouvintes, para os telespectadores, o endereço do seu consultório e as medidas mesmo a se tomar num caso assim? Claro. Então, o importante na questão do esquecimento é quando eu devo procurar ajuda? Quando esse esquecimento está atrapalhando a minha funcionalidade, né? Quando está prejudicando o meu trabalho, está prejudicando as minhas atividades em casa, então eu tenho que abrir o olho que talvez eu esteja precisando de uma avaliação. Né? Daí você vai procurar atendimento, pode ser de um clínico geral, às vezes o idoso procura o geriatra ou do próprio neurologista, né? Para a gente identificar qual é o melhor exame que o paciente precisa fazer e qual é a melhor abordagem terapêutica. Né? Precisando procurar auxílio neurológico, a clínica Sinapse, que aqui é onde eu atendo, junto com outro colega neurologista, o Dr. Emerson, fica na Costa Carvalho, 547, aqui em União da Vitória. Muito bem, então estamos aqui conversando, né, com o Dr. Yuri, que é neurologista, e estamos falando aí então sobre a questão da perda de memória. Aqui é a Priscila Hort para o Vida e Saúde.